E aí galera, beleza? Ajudo você a ter o seu melhor shape em 90 dias, sem dietas complicadas, sem personal e sem anabolizantes. Eu sou Jussier Dantas, atleta profissional de fisiculturismo, e hoje nós viemos aqui falar sobre dieta. Nesses quase 10 anos de experiência no fisiculturismo, eu vou ser sincero, eu já testei de tudo para melhorar minha performance. Então eu posso lhe falar com propriedade o que dá certo, o que dá mais ou menos certo e o que não dá certo para fazer você chegar no seu melhor shape. Entenda que o que eu vou falar aqui para vocês é o pulo do gato. É o que vai fazer você chegar mais rápido no seu melhor shape. E você não precisa passar 20 anos numa sala de musculação assim como eu. Mas para que eu lhe explique isso, eu preciso falar um pouco da nossa base, do nosso alicerce. Você sabe que precisa comer proteína, carboidrato, fibras, lipídios, frutose, e isso é o que você já sabe. Mas nós vamos aqui lhe orientar para que você chegue mais rápido no seu objetivo, que é o seu melhor shape, e que você não cometa erros comuns que eu estou cansado de ver lá no escritório. Vamos começar pelo café da manhã. Se você deseja construir massa muscular, você tem que fazer um café da manhã bem feito. Entenda, você já passou 7, 8 horas dormindo. Seu estômago está totalmente vazio. Como é que você vai conseguir construir massa muscular se você não tem alimento para o resto do seu dia? Você vai passar o resto do dia gastando energia e você precisa estar alimentado para que você não use das suas reservas, seja ela gordura ou músculo. Então, faça uma refeição rica em proteína, carboidrato, gordura, fibras também para que você tenha uma boa digestão. Se liga nessa dica para você que quer crescer seco. Muita gente falou já que não tem como crescer seco, né? Mito, mito e mito. Se você deseja construir massa muscular perdendo gordura, acredite, tem como. Você vai fazer uma troca de composição corporal. Muitas vezes você está preocupado na balança, você tem 80 quilos, você começa a ter uma rotina alimentar, permanece nos 80 quilos, mas não tem um acompanhamento e não faz umas avaliações periódicas, e você pensa que, porque nunca saiu desses 80 quilos, você não evoluiu o seu físico. É aí onde você se engana. Se você deseja crescer seco, uma grande estratégia que eu uso no meu dia a dia é, na minha primeira refeição, consumir proteína, gordura e fibra. Proteína é o construtor. A proteína vai ajudar a construir o músculo. A gordura vai fazer com que você tenha energia, porque você precisa de energia para o seu dia a dia. A fibra vai fazer com que você tenha uma melhor digestão desse alimento e você tenha um melhor funcionamento do seu intestino. Só que o grande detalhe da gordura na primeira refeição, e é o contrário do carboidrato, é que se você acordou e vai fazer uma refeição ali por volta de 1 hora depois que você acordou, o seu metabolismo ele ainda está bem lento. Então quando você consome carboidrato, logo a partir do momento que você acorda, esse carboidrato no seu sangue vai virar açúcar. Resumindo, naquele momento que você consumiu aquele carboidrato, o seu metabolismo vai ficar mais lento. E essa é a grande diferença da gordura quando a gente se alimenta dela logo pela manhã. A gordura ela vai lhe dar energia para o seu dia a dia de trabalho, para a sua atividade física, mas ela não vai diminuir o seu metabolismo basal. Ela vai acelerar. E isso vai fazer com que você esteja nutrido e mais acelerado para queimar aquela gordura que você deseja. Ou seja, você vai consumir alimentos que vão fazer você construir massa muscular e também você vai consumir alimentos que vão fazer com que o seu metabolismo fique mais acelerado e, consequentemente, você perca gordura. Então vamos lá.
o que é que eu consumo no meu café da manhã? Eu, além de consumir, eu lhe indico também. Eu gosto muito de fazer o meu café da manhã à base de ovos. Por quê? No ovo você vai ter proteína e uma grande quantidade de gordura, e isso vai fazer com que você já tenha uma refeição mais completa. Consumo muito aveia também. A aveia faz com que o meu intestino fique muito mais regular. Então, já são fontes de fibra, proteína e gordura. Coisas que eu também gosto de usar como fonte de gordura são oleaginosas. Castanhas, amendoim, castanha do Pará, abacate, são fontes de gordura muito saborosas que vão fazer com que essa refeição do café da manhã fique muito mais completa e faça com que você chegue mais perto do seu objetivo, que é o seu melhor shape. Como fonte de proteína, eu prefiro usar ovo. Para mim, o ovo é uma refeição muito completa. Para ser sincero, é a segunda refeição mais completa do mundo, só perto do leite materno. Mas se você é uma pessoa que tem alergia a ovo, por exemplo, você pode usar outras fontes de proteína, frango, carne, peixe. Se você é um vegano, você pode usar uma soja, que também é uma fonte de proteína muito boa. Como fonte de gordura, eu prefiro muito optar por abacate. Para mim é um alimento muito saboroso, mas também muito perecível. Você pode usar também pasta de amendoim ou qualquer outra oleaginosa. Castanhas de caju, castanha do Pará, amêndoa, são fontes de gorduras muito boas e que você encontra em qualquer lugar do Brasil. Já como fibra, sem dúvida para mim o melhor é a aveia. Mas você pode usar uma fruta, por exemplo, uma banana que é rica em fibra também. Então, você pode perceber que não vai faltar, é um leque de alimentos que você pode usar na sua dieta e vai fazer com que ela fique saborosa e anabólica. Vamos falar do nosso almoço. Se você é um brasileiro convencional que faz café, almoço e janta, eu acho que o almoço é a refeição mais importante para você, né? Então, nesse momento, você vai comer para ter energia para o resto do seu dia. O que eu mais gosto de usar é fonte de proteína, carboidrato e fibras também. Por quê? Nós precisamos de uma boa digestão. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se nós não estivermos com uma digestão regular, isso atrapalha todo o processo. Então, use sempre fontes de proteína, carboidrato e fibras também no seu almoço, folhas verdes, frutas, legumes, de preferência cru, para que a sua digestão seja melhor. Isso vai fazer com que a sua performance seja muito melhor, o seu sono seja muito melhor e o seu dia a dia, para manter uma constância, tanto alimentar quanto nos treinos, seja muito melhor. Se você deseja construir massa muscular, você não pode jamais treinar de estômago vazio. Muitas vezes eu não estou com a minha refeição ao lado. Eu não consigo parar e fazer uma refeição rica em proteína e carboidrato, que são as refeições que eu mais gosto de usar pré-treino. Obviamente que algumas pessoas preferem usar fontes de proteína e gordura também. Eu prefiro proteína e carboidrato. Quando eu não tenho essa refeição, a primeira coisa que eu faço é parar em qualquer lugar para comprar alguma coisa com açúcar, um chocolate, uma barrinha de doce de leite. Por quê? Nela eu vou conseguir a energia necessária para que eu tenha um bom desempenho no treino. Com essa refeição rica em açúcar, eu vou jogar glicose para o meu músculo. Eu vou deixar o meu músculo nutrido. E isso vai fazer com que eu tenha energia rápida para o meu treino. Algumas pessoas elas acham que comer logo em seguida do treino é eficiente porque ela está comendo. Nesse sentido, sim. Mas você não vai conseguir muita energia daquele alimento que você comeu pouco tempo antes do treino. Por exemplo, se você faz uma refeição à base de proteína e carboidrato 20 minutos antes do treino,
não tem como o seu organismo fazer essa digestão e você não vai usufruir desse alimento naquele treino. Você pode até treinar bem porque não está sentindo um buraco no estômago porque ele está vazio, mas você não está usufruindo daqueles nutrientes. Então é por isso que eu prefiro optar por, nesses momentos, usar fontes de açúcar, porque esse açúcar ele é absorvido muito mais rápido pelo nosso organismo. Então, se eu estou ali a 30 minutinhos antes do treino e consumo qualquer coisa com açúcar, eu percebo uma performance muito melhor no meu treino, porque o açúcar ele é mais rápido absorvido pelo nosso sangue. Então, um grande erro das pessoas que elas querem ter um ganho de massa muscular e uma perda de gordura é que elas vão treinar sem se alimentar, terminam o seu treino e quando termina o seu treino chegam em casa, aquele momento que ela quer ter aquela sensação de prazer, de dever cumprido e também aquele momento que ela quer estar saciada para dormir, ela passa do limite, ela passa do ponto. Por quê? Existem alguns estudos que comprovam que entre as 16 e as 18 horas nós precisamos se alimentar para que no fim do dia a gente não coma além do necessário. Então, todo mundo é assim, todo ser humano é assim. Se você não se alimenta nesse período, você vai perceber que quando você for se alimentar no seu jantar, você vai comer mais do que deveria. Principalmente porque você quer ter aquela sensação de prazer, você quer ter aquela sensação de estômago cheio para depois você dormir. E aí esse é o grande erro. Primeiro porque você já vai dormir com muito mais alimento no estômago do que o necessário. Isso já vai fazer com que a sua noite de sono não seja tão boa quanto uma noite de sono que você come só o necessário. Entenda, o que eu estou falando aqui para vocês é que você deve comer. Só que quando você passa longos períodos sem comer, você vai comer além do necessário. E essa digestão, ela vai fazer até com que você durma com a sensação de prazer melhor. Mas ela não vai ser tão objetiva para o que a gente quer, que é uma performance. É chegar mais perto do seu melhor shape. Certo, José, então eu não posso comer carboidrato. Não, você pode comer o que você quiser. O que a gente está falando aqui não é sobre o que você pode ou não pode. É o que você deve ou não deve fazer. É o excesso. Então, você pode comer qualquer coisa, contanto que tenha uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato ou gordura. Porque isso vai fazer com que a sua noite de sono seja melhor e você acorde mais ativo para o dia seguinte. Agora eu venho aqui com dicas de ouro para você que deseja chegar no seu melhor shape. Primeira coisa, essa você nota no papelzinho. Essa é a principal dica que vai fazer você chegar no seu melhor shape. Entenda. Imagine que você segue um plano onde você faz tudo certinho. Faz a sua refeição pela manhã, faz o seu almoço, faz o seu pré-treino e faz o seu jantar. Só que você ainda não foi dormir. Você fica rodando, abre a geladeira 2, 3 vezes procurando o que tem. É aí onde você comete um erro. Não tenha o que você não deve comer. Acredite, eu sou atleta profissional. A minha disciplina é muito boa. O meu mindset é muito bom. O meu psicológico para dizer não é muito bom. Você não é assim. Você é uma pessoa comum. Você não está preocupado com a sua performance extrema no dia seguinte. Você muitas vezes está preocupado com aquele seu prazer momentâneo. Por exemplo, o dia foi bem estressante. Não deu tudo certo no trabalho. Você seguiu seu plano, você se alimentou bem, você treinou bem, você quase desestressou 100%. E aí quando você vai dormir, você quer
aquele seu presentinho, aquele ossinho que você merece, igual um cachorrinho mimado, que você merece aquele presentinho para ir dormir, porque você fez tudo certo. É aí onde você comete seu erro. Se você não tiver o que você não deve consumir em casa, se você não tiver aquela barra de chocolate dentro do seu armário, aquele biscoitinho recheado que faz você lembrar da infância, acredite, você não vai comer. Então, se você não tem esse erro tão perto de você, você não vai cometê-lo. Essa, para mim, é a dica mais importante que eu tenho para vocês aqui hoje. Essa aqui é para você que gosta de almoçar. Você gosta de fazer aquela sua refeição no almoço, uma refeição bem completa, à base de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibra, de folhas. Perfeito, uma refeição linda como deve ser. Mas o que é que você não consegue fazer? Você não consegue ficar sem aquela sobremesa no seu almoço. Porque parece que aquela sobremesa é a sua recompensa e é o que lhe vai motivar para o resto do seu dia. E aí, esse foi o grande erro da sua dieta. Porque você já tem uma refeição tão completa, tão boa, e você joga esse açúcar que vai fazer com que a sua digestão seja muito pior e que vai jogar açúcar no seu sangue, fazendo que você sinta aquele banzo. Para você pode ser bom porque você está saciado, você está se sentindo aquele prazer momentâneo da sua refeição logo no almoço. Mas para a sua performance, isso é um grande erro. E eu vou lhe dizer mais. Quando eu falo sobremesa, eu estou dizendo você consumir muita caloria em pouca quantidade de alimento. Simples. Simples. Se você faz uma sobremesa à base de uma gelatina, você não está atrapalhando em nada a sua dieta. Você está fazendo uma sobremesa, mas com uma coisa que não vai atrapalhar a sua digestão. Vai lhe saciar, vai fazer com que você sinta aquele prazer momentâneo, mas não vai atrapalhar o seu plano. Uma dúvida que eu vejo muito é pessoas que falam que não devem consumir líquido nas refeições. Isso é mito. Mito total. Dependendo da refeição que você fizer e você consumir um pouquinho de líquido, isso vai fazer até com que você tenha uma digestão melhor. O grande erro é que, então muitas vezes você já fez aquela sua refeição, uma refeição super completa, à base de proteína, de carboidrato, de gordura, de fibra, de folhas para ajudar na sua digestão. E aí seu estômago está cheinho, tá bom, tá perfeito. Só que o que você quer? Você quer ter aquela sensação de prazer. Por quê? Como você acabou de consumir um alimento, esse alimento ele tinha sal. E sal vai lhe dar sede. E muitas vezes o que as pessoas não conseguem perceber é que o problema não é a água que ela toma, não é o líquido que ela toma na sua refeição, mas é a quantidade de líquido que ela toma. Algumas pessoas costumam falar, eu não vou tomar um suco de laranja porque tem muita caloria. Mas se você tomar um suquinho de laranja em pouca quantidade, muitas vezes vai ajudar na sua digestão. E aí essa pessoa que quer emagrecer, ela fala, eu não vou tomar um suco de laranja porque tem muita caloria. Eu vou preferir tomar água. Porque não vai ter caloria. Só que aí ela pega essa água e consome em grande quantidade. Esse é o erro. Muitas vezes o seu estômago já está preenchido, ele já está cheio. Você já se alimentou perfeitamente e você está saciada. Só que aí o que acontece, como você está com sede e você consome uma grande quantidade de água, um copão lá de 300, 500 ml de água, seu estômago vai fazer isso. O estômago é um elástico. Então, quanto você consumir, vai caber. Eu lhe garanto. Só que o grande problema é que, quando aquele alimento é digerido, o seu estômago ele já deu uma dilatada. Ele não vai regredir rapidamente.
Se você continua fazendo isso diversas vezes por semana, todos os dias, acredite, ele só vai dilatando, dilatando, dilatando. E aí qual é o problema? O problema é que, como ele está dilatando, ele está ficando maior, você vai perceber que você vai ter que consumir mais alimento para ter aquela sensação de saciado. E aí esse é o grande erro. O problema não é se você vai consumir líquido ou não, mas sim a quantidade desse líquido que você vai consumir. Vamos falar sobre pré-treino. Um pré-treino simples para quem diz que não tem tempo de se alimentar. Uma dose de whey protein e uma medida de aveia. Nessa refeição você vai ter proteína, carboidrato, fibras. É uma refeição líquida. Por que a gente faz refeição líquida, principalmente no nosso dia a dia? Porque a gente não tem tempo. Parar para fazer uma refeição sólida à base de proteína, carboidrato, gordura, o que seja, leva tempo, demanda tempo. E se a gente está no nosso horário de trabalho, fica muito mais difícil. Mas mesmo no seu horário de trabalho, você toma água. Então, da mesma forma que você levanta para ir tomar água, você pode levantar, pegar essa água, colocar numa coqueteleira e fazer a sua refeição líquida. Isso vai fazer com que você evite um problema duplo. Qual é esse problema duplo? É aquele problema que vai acontecer quando você chega em casa, depois de ir treinar. O primeiro erro foi você ir treinar sem se alimentar. Se você quer ter uma performance, ir treinar sem se alimentar não é o mais indicado. O segundo erro é que, se você deseja construir massa muscular e perder gordura, quando você não faz essa refeição pré-treino e você chega em casa após o seu treino, você vai estar com muito mais fome. E aí você vai comer muito mais do que deveria. Você vai comer, independente da sua comida, ser uma comida limpa ou suja, ser uma comida mais calórica ou não. Você vai comer além do que deveria e isso vai fazer com que você dilate mais o seu estômago, você consuma muito mais do que deveria e no final isso vai fazer com que você tenha mais gordura. E isso nunca é o objetivo. Esse alimento que você está comendo a mais naquela última refeição, ela vai para algum lugar. Se você está comendo e dormindo, ela vai ser transformada em gordura. Por quê? Porque o seu corpo entende que você precisa ter uma reserva. Por quê? Porque você já passou 6 horas sem se alimentar. Então, aquele alimento a mais que você comeu no seu jantar, ele vai ser reservado. O seu corpo é uma máquina. Ele vai fazer isso com 100% de certeza. Vamos falar um pouquinho sobre jantar. O que é que eu posso ou o que eu não posso comer no jantar? Entenda, o que você pode ou não pode comer não é o problema, e sim a quantidade do que você pode ou não pode comer. Nós já sabemos que açúcar não vai ser vantajoso para você que quer ter uma performance de perca de gordura, principalmente na hora de dormir. Se você vai comer grandes quantidades, seja ela de açúcar ou não, ela vai ser transformada em reserva, e reserva é gordura. José, pode tomar refrigerante nessa última refeição? Entenda, você pode tomar refrigerante em qualquer momento. Se esse refrigerante for zero, ele não vai trazer malefícios para a sua performance, porque ele não tem calorias. Já para a sua saúde é outra história. Com certeza, nós estamos cansados de saber que refrigerante só traz malefícios para a nossa saúde. Por que refrigerante traz malefícios para a nossa saúde se ele não tem calorias? É a mesma resposta sobre água com gás trazer malefício para a nossa saúde. A água com gás não vai trazer nenhum problema para a nossa saúde. É uma água que foi gaseificada.
O diferente do refrigerante é que o refrigerante tem milhares de aditivos que sim fazem muito mal para a nossa saúde. Entenda que eu não estou falando de caloria. Se o refrigerante for zero, não vai atrapalhar a sua performance. Mas, para a sua saúde, com 100% de certeza, vai ser maléfico. Então, beleza, galera. Hoje nós demos aqui dicas de dietas que vão fazer você chegar mais perto do seu melhor shape. Agora eu quero que vocês coloquem em práticas essas dicas. Me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo, que já está fazendo com que você chegue mais perto do seu melhor shape. Se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber mais dicas como essa e nos vemos no próximo vídeo.